Fala galera, sejam muito bem-vindos ao novo vídeo sobre futebol. Para quem não sabe, sou o Guilherme Nap, tenho autismo de grau leve e como todas as pessoas que têm autismo têm seu hiperfoco, meu hiperfoco é futebol. E é um assunto que eu domino, que é uma habilidade que eu tenho de falar, de debater. E todas as pessoas com autismo têm suas dificuldades. Eu tenho a dificuldade de se expressar, de se comunicar, então peço para vocês todos que vão assistir meu vídeo, não reparem a minha forma de falar, mas esse vídeo que eu estou gravando é uma forma de mostrar para vocês o conhecimento e discernimento que eu tenho sobre o futebol e mostrar para vocês sobre a inteligência que eu tenho sobre esse assunto, que é a paixão de todos os brasileiros. Uma forma de mostrar para as pessoas que autismo, sim, é uma condição e é só uma coisa que a pessoa tem, como todas as pessoas têm suas condições, e sim, pessoas com autismo são inteligentes, sim. Então sejam bem-vindos ao meu vídeo, espero que vocês gostem do vídeo. E se puderem, prestigiem meu canal, apoiem, curtam e sigam. Eu vou falar sobre os campeões estaduais desse ano de 2024, que está terminando. 27 estaduais no total. E pode ser um vídeo extenso, vou tentar ser o mais breve possível. E existe mais duas competições regionais, que são Copa Verde e Copa Nordeste, que eu vou falar também. Então, espero que vocês possam gostar do meu vídeo. Eu vou falar sobre os campeões estaduais e regionais desse ano de 2024. Paulistão, o Palmeiras conquistou o tricampeonato paulista ao derrotar na final o Santos, que até surpreendeu. Após campanhas ruins do Paulistão nos últimos anos e também o rebaixamento no ano passado do brasileiro. O Peixe até ganhou o jogo de ida por 1 a 0 contra o Palmeiras com gol de Otero, mas no jogo da volta o Verdão reverteu a vantagem do Peixe e fez 2 a 0 no Allianz Parque com gols de Rafael Veiga e Aníbal Moreno. Faturou seu título paulista, o tricampeonato, o 11º de 2020, o 10º com Abel Ferreira. Do Carioca, o Flamengo conquistou o título Carioca após 2 anos. Depois de um 2023 frustrante, onde o time Carioca perdeu todas as 7 competições que disputou no ano passado. No início do ano, o Flamengo até colocou sub-20 no estadual. E mesclando com alguns titulares que entraram no decorrer do campeonato, o rubro-negro sobrou na competição sobre seus adversários. Foi campeão invicto e levou apenas 1 gol do surpreendente Nova Iguaçu, que até desbancou os 3 grandes do Rio. Inclusive na semifinal eliminou o Vasco e fez a final com o Flamengo. Mas o rubro-negro acabou vencendo os 2 jogos da final, uma 3 a 0 no jogo de ida e 1 a 0 no jogo da volta, ambos disputados no Maracanã, deu o título ao rubro-negro. No Mineiro, o Atlético Mineiro conquistou seu título estadual 5 consecutivos pelo campeonato. A equipe aos altos e baixos da competição, na semifinal passou a perda contra o América Mineiro, seu rival, após esse jogo de ida por 2 a 0 e se derrotar por 2 a 1 e fez a final com o Cruzeiro. O jogo de ida, empate 2 a 2 na área MRV, com o Galo abrindo 2 a 0 e cedendo empate. No jogo da volta, o Cruzeiro jogou pelo empate pela melhor campanha que fez para o Atlético. E chegou até a fazer 1 a 0 no segundo tempo, encaminhando o título mineiro. Porém, o Galo virou para 3 a 1 com gols de Saravia, Hulk e Gustavo Scarpa, decretando o campeonato do Galo e estragando a festa do rival Cruzeiro, fazendo com que o Atlético tivesse a maior hegemonia do estado brasileiro atualmente. Porque o time que tem a maior hegemonia do estado brasileiro é o Grêmio, que faturou o heptacampeonato gaúcho ao tentar na final o Juventude. A equipe gaúcha passou por altos e baixos no início do ano, após perder o Soares, que era o principal referencial do time gaúcho, jogador do nível mundial. E ainda por cima o Inter era o maior favorito para ganhar a competição e quebrar a hegemonia do Grêmio. Porém, o Colorado acabou caindo na semifinal por Juventude dos pênaltis e a equipe jaconeira fez a final com o Grêmio. No jogo de ida, empate 0 a 0 no Jacone, e no jogo de volta, o Grêmio saiu de virada por 3 a 1 com gols de Cristaldo, Diego Costa e Nathan Fernandes, igualando o feito da equipe dos anos 60, onde em 62 a 68 o Grêmio também se tornou heptacampeão gaúcho, fazendo com que o Grêmio tivesse a maior hegemonia do estado brasileiro atualmente. Um título que, desde 2018, o Grêmio vem conquistando o título gaúcho em sequência. Permanecendo na região sul, no Paraná, o Atlético Paranaense conquistou o Paranaense no seu centenário, ao derrotar na final o Maringá, que eliminou o Curitiba na semifinal, impedido por 2º ano seguido o Atlético na decisão. O Atlético venceu 2 jogos, 1 a 0 no jogo de ida em Maringá, e no jogo da volta, 3 a 0 na Arena da Baixada, deu ao título paranaense o bicampeonato ao Furacão no ano centenário. No catarinense, o Criciúma também se tornou bicampeão estadual, ao derrotar na final o Brusque, assim como no ano passado. Eu também havia derrotado o Maneco de Brusque. No jogo de ida, o Criciúma venceu o Brusque por 1 a 0 e o empate de 1 a 1 no jogo da volta no Herberto Rilse foi suficiente para dar o título o bicampeonato ao Criciúma, que até vem crescer no futebol brasileiro. Um time que disputou
a segunda divisão estadual em 2022, subiu para a Série A no ano passado, disputou a Série A desse ano, além do bicampeonato catarinense. O Atlético Goianiense conquistou o tricampeonato goiano ao derrotar o rival Vila Nova na final. Se em 22 e 23 o Dragão levou melhor sobre o rival Goiás, esse ano, como mencionei agora há pouco, a vítima foi outro rival de Goiás, o Vila Nova. E com o Dragão vencendo as duas partidas da final. No jogo de ida, uma vitória de 2-0 do Atlético Goianiense no estádio do Oba, o estádio Vila Nova. E no jogo da volta, o estádio Antônio Ascioli, ou Castelo Dragão, como é chamado carinhosamente estádio dos torcedores, o Atlético venceu por 3-1 e se sagrou-se tricampeão goiano, o nono desde 2007, no ano que a equipe do Atlético Goianiense se reestruturou para o futebol. O Cuiabá conquistou mais um título mato-grossense, mantendo a supremacia do estado. E na final derrotou o União Rondonópolis, que até então tinha feito uma campanha melhor que a do Dourado, que não chegou a fazer uma grande campanha no estadual, diferentemente dos anos anteriores. Porém, na final, fez diferença a qualidade técnica do Dourado e também a estrutura. E assim o Cuiabá venceu 2 jogos da final, 1-0 no Arena Pantanal e 1-0 também no estádio Lutero Lopes em Rondonópolis, dando ao tetracampeonato ao Cuiabá. Na Bahia, o Vitória voltou a conquistar o título baiano após 6 anos. Ao derrotar na final, o tradicional rival Bahia, que então era favorito para conquistar o título devido ao seu investimento. Dá para dizer que o título do Vitória foi épico, porque no jogo de ida, o Vitória estava perdendo 2-0 do Bahia no Barradão. No segundo tempo, o Vitória levou 2-0 do rival, porém a equipe conseguiu uma virada incrível por 3-2 e levou a vantagem para o jogo de volta no Fonte Nova, onde o empate de 1-1 deu o título ao rubro-negro, que não vinha desde 2018. Desde então a equipe passou uma crise no futebol, caiu para a Série C em 2021, voltou em 2023 para a Série B, e no Baiano, além disso, a equipe fez campanhas ruins em 22 e 23, onde não passou da primeira fase, mas a equipe deu volta por cima com o acesso para a Série A e o título da Série B, e a equipe acabou de se manter na Série A, conquistando a vaga sul-americana. Outro rubro-negro que também fez festa no Nordeste foi o Sport Recife, que conquistou o bicampeonato pernambucano ao derrotar na final o Náutico, com uma vitória de 0 dos aflitos, caso do rival Náutico, e empate 0-0 no jogo da volta na Arena Pernambuco, foi o suficiente para dar o título pernambucano ao Sport, o bicampeonato de um time que quer voltar ao cenário nacional depois de conquistar títulos importantes. Em 87 conquistou o Brasileiro e em 2008 a Copa Brasil. E o time agora está de volta para a Série A do Brasileiro do ano que vem. Enquanto isso, no Ceará, no fim da hegemonia, o Ceará acabou com uma sequência de 5 títulos do rival Fortaleza, que até então era pentacampeão cearense. E 2 finais equilibradas, 2 empates no Castelão. No jogo de ida, um empate de 0-0 e no jogo da volta 1-1, que levou a partida para as penalidades máximas, onde com reviravolta a Fortaleza chegou a estar ganhando 2-1 e 3 cobranças de cada lado, chegou a ficar muito perto do título cearense, porém o Leão acabou errando as 2 últimas cobranças, o Vozão acertou as 2 últimas, não tinha cobrança do Fortaleza, o goleiro Richard do Ceará defendeu a cobrança do jogador Fortaleza e que deu o título ao Ceará, uma vitória 3-2 das penalidades máximas e consequentemente o título do Alvinegro, que não vinha desde 2018. E agora o Vozão está de volta ao lixo do brasileiro do ano que vem. No Pará, o Paysandu faturou mais um título paraense em sua história, 58º, ao derrotar na final o Remo. E os clássicos contra o Remo ficou marcado por cerca de 4 jogos decisivos entre 2 equipes que, além da final do Paraense, em 2 jogos a equipe também jogaram a semifinal da Copa Verde, ou seja, 4 repasses em 11 dias, todos jogos decisivos. E ambas da Copa Verde na final do Paraense, o Papão levou melhor sobre o Leão. No Paraense, no jogo de ida, o Paysandu venceu por 2-0. No jogo da volta, o empate de 1-1 foi o suficiente para dar o título do Paraense ao Papão. E o ano acabou sendo bom para o bicolor, com o título do Paraense, que não conquistava desde 2021, e também da Copa Verde, onde a equipe se tornou tetracampeão regional. No Amazonas, o Manaus voltou a conquistar o título amazonense após um ano, ao derrotar na final o então favorito Amazonas, que vinha de um acesso para a Série B e o título da Série C. A final foi disputada em jogo único no estádio do SESI em Manaus. E o Gavião, como é chamado o Manaus, arrancou o empate de 1-1 nos finais, levando a partida para as penalidades. E nos pênaltis, o Gavião converteu as 4 cobranças, enquanto a Onça Pintada, como é chamado Amazonas, perdeu as 2.
Assim o Manaus venceu por 4-2. Assim o Manaus levou mais um título amazonense em sua história, desde a sua fundação em 2013. Em Alagoas, o CRB faturou o tricampeonato do estado ao derrotar na final o Azo Arapiraca. Após a vitória de ida por 2-1 em Arapiraca, no jogo da volta, a equipe regatina venceu por 3-1, com destaque para o Anselmo Ramon, veterano atacante que jogou no Cruzeiro, fazendo os 2 gols em 2 finais que encaminharam o título alagoano do tricampeonato ao CRB. No Sergipe, em um clássico disputado entre Confiança e Sergipe, 2 principais times do estado, melhor para o Dragão, que levou o título em cima do rival alvirrubro, de uma forma dramática. No jogo de ida, o empate de 1-1, o Confiança arrancou o empate no final do jogo, os acréscimos, e no jogo da volta, o empate 0-0 também de Sérgio Batistão em Aracaju, com Confiança no jogador expulso no primeiro tempo. A equipe teve que segurar 0-0 e levou para as penalidades, e nas penalidades, uma vitória 5-4 do Dragão, que deu o título sergipano à Confiança. Na Paraíba foi diferente. O título ficou mais uma vez com o interior, mais precisamente no sertão paraibano, na cidade do Dinossauro, Souza da Paraíba, onde o time com o nome homônimo, o Souza, faturou o título paraibano após 15 anos de espera, em uma final contra o Botafogo da Paraíba. Após o empate de jogo de ida em 0-0 no estádio Marizão, em Souza, Paraíba, sertão paraibano, o jogo da volta em empate de 1-1 no Albertão, em João Pessoa, capital paraibana. A partida foi para as penalidades máximas, e nos pênaltis o Souza venceu por 4-3, voltou a conquistar o paraibano, onde não vinha desde 2009. E o curioso é que o Souza vem conquistando títulos de 15 em 15 anos. Os títulos que a equipe conquistou foram em 94, 2009 e agora 2024, 15 em 15 anos. E do lado da Paraíba, Rio Grande do Norte, o América conquistou o bicampeonato potiguar. A equipe conquistou 2 turnos do torneio. No primeiro turno, a equipe venceu os pênaltis do ABC, após o empate na área das Dunas. E no segundo turno, o América ganhou de 1-0 com gol nos finais, com o Santa Cruz de Natal, do Barretão, que foi suficiente para o América conquistar o bicampeonato potiguar sem necessidade final. Repetindo o feito de 82, onde a equipe do Mecão ganhou os 3 turnos naquela ocasião e também foi campeão invicto. Assim como esse ano a equipe do América ganhou o título de maneira invicta. No Piauí, o Altos ficou com o título piauiense após derrotar na final o Parnaíba, e com contornos dramáticos. No jogo de ida, empate de 1-1 em Parnaíba, e no jogo da volta, o empate 0-0 no estádio Albertão em Teresina, com o Altos tendo o jogador expulso no primeiro tempo. O Jacaré teve que segurar o empate 0-0 e levou para penalidades, onde a equipe venceu por 4-3, deu mais um título piauiense na história do Altos, o 4º em sua história, desde sua fundação em 2013. Já no Distrito Federal, o Ceilândia voltou a conquistar o título Candango, onde não vinha desde 2012. O Gato Preto, como chamado o time do Ceilândia, derrotou na final o Capital, com 2 jogos disputados no estádio Mané Garrincha, na capital federal. Após o empate de 1-1 no jogo de ida, no jogo da volta o empate 0-0 levou a partida das penalidades, onde aconteceu muita reviravolta, com 2 equipes errando cobranças decisivas que poderiam dar títulos ou para Ceilândia ou para a capital, e os goleiros brilhando. 7 cobranças defendidas pelos goleiros de 2 equipes. O goleiro do capital defendeu 3 cobranças, melhor que o Thiago Santos, que defendeu 4 cobranças, a última e decisiva cobrança que deu o título ao Gato Preto. Fazia 12 anos que o Ceilândia não era campeão candango. Já no Sul Mato Grossense, o tradicional Operário de Campo Grande faturou o título Sul Mato Grossense. A equipe fez uma primeira fase consistente, melhor que seus oponentes. Nas quartas finais, a equipe passou por uma dificuldade, onde quase foi eliminado nas penalidades pelo Enviema. E na final, contra o Dourodense, jogo de ida, a equipe local venceu por 1-0 em Dourados. E no jogo da volta, no estádio Moreirinhas, em Campo Grande, o Operário reverteu a vantagem, venceu por 3-1 e conquistando mais os títulos do Mato Grosso em sua história, após o título em 2022 e o vice em 2023, do time que já foi até semifinalista do Brasileiro 77. Outro tradicional equipe brasileira que conquistou o título estadual foi o Rio Branco de Vitória. A equipe derrotou na final um time com o mesmo nome, o Rio Branco de Venda Nova, em uma final dramática e com reviravoltas. No jogo de ida, o Rio Branco venceu por 2-1 a equipe de Venda Nova em 2 jogos disputados no estádio Kleber Andrade em Piracicaba, a ida e a volta. E na volta, o Rio Branco de Venda Nova levou o melhor, venceu por 1-0 e levou para as penalidades. E o Rio Branco de Venda Nova chegou a abrir 2-0, convertendo as primeiras cobranças, enquanto o Rio Branco de Vitória perdeu as 2 primeiras cobranças.
e estava tudo perdido e o título encaminhado, título inédito para a equipe de Venda Nova. Porém, o Rio Branco de Venda Nova perdeu as 3 cobranças, as 3 últimas, enquanto o Rio Branco cortou as últimas 3 cobranças, e assim o Rio Branco virou 3-2 e ficou com o título estadual para lá de épico e dramático. Em Rondônia, o Porto Velho conquistou o título rondoniense. A equipe enfrentou na final o Barcelona de Rondônia em 2 jogos disputados no estádio Aloysio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia. No jogo de ida, a Locomotiva, como é chamado a equipe de Porto Velho, venceu por 1-0. No jogo da volta, o empate 0-0 foi suficiente para dar o bicampeonato ao Gás em Porto Velho, o quarto desde sua fundação em 5 anos. Agora vamos para 3 estados brasileiros que teve equipes que quebrou um longo jejum de títulos e também título inédito. E todas elas, as equipes acabaram com a supremacia das equipes favoritas. No Acre, o Independente se tornou campeão acreano após longínquos 26 anos. A equipe chegou desacreditada no torneio, mas foi a hexagonal final no torneio que decidia o título acreano, onde tinha equipes favoritas, o Rio Branco, campeão do ano passado, e o Maitá vice do ano passado, que tinha ganho o título em 2022. Porém, o Independente estava vivo e chegou na penúltima rodada no jogo contra o Rio Branco do Acre, precisando vencer para manter viva a chance de ser campeão do estado. E venceu por 1-0, um gol nos finais da partida. E se não venceu a partida, como chegou na última rodada com chances de título, dependia das próprias forças. Bastava vencer o já eliminado São Francisco, para aí sim o Rio Independência levantar o caneco do acreano após 26 anos. E conseguiu, venceu por 4-1 o São Francisco, e assim o Independência quebrou o jejum de títulos e se sagrou campeão acreano após 26 anos. O último título acreano do Independência havia sido em 98. Os outros anos que a equipe conquistou o título foi em 93 e 98, agora em 2024, na era profissional. Em Tocantins, o União Araguainense também quebrou um longo jejum do tempo ainda maior, 30 anos, ao derrotar na final o então favorito e o tricampeão Tocantinópolis. É bem verdade que o União passou muito tempo com o futebol desativado e sem funcionamento em todo o futebol, a equipe ficou muito tempo sem jogar. A equipe voltou pouco tempo atrás, em 2021, quando conquistou o acesso da Série B para a Série A do estadual. E esse ano o União fez uma campanha muito boa, consistente, não perdeu um jogo sequer, e na final a equipe pegou então favorita ao título o Tocantinópolis. E venceu os 2 jogos por 2-1. 2-1 no estádio Ribeirão em Tocantinópolis e 2-1 no estádio Mirandão em Araguaína, fazendo que a União conquistasse o seu segundo título de sua história. O primeiro título tocantinense da equipe de Araguaína havia sido em 94, ou seja, 30 anos que a equipe do União não conquistava o título tocantinense. Já em Roraima, o título inédito. O Grêmio Atlético Sampaio, ou Gás, conquistou o título roraimense de uma forma inédita, ao derrotar nada mais, nada menos que então favorito ao título São Raimundo, que até então era octacampeão roraimense, ou seja, o São Raimundo tinha a maior hegemonia de todo o estado brasileiro. O Gás era um time que havia sido conhecido no Brasil anos atrás por ser o pior time do Brasil, por fato de ter tomado diversas goleadas achapantes anos atrás no roraimense, mas poucos anos atrás se reestruturou e ano passado foi vice-campeão roraimense, que garantiu o direito da equipe do Leão Dourado, como é chamado o Gás, a disputar o Copa do Brasil desse ano. E nesse ano estadual a equipe até perdeu o primeiro turno para o Mundão, como é chamado o São Raimundo. No segundo turno, porém, a equipe aplicou 5-1 no São Raimundo, conquistou o segundo turno e ocasionando uma final do Roraimense que não conseguia. Faz alguns anos que o São Raimundo era campeão de uma forma direta, sem necessidade de finais, conquistando todos os turnos do Roraimense. E o Leão Dourado quebrou isso. Isso foi o primeiro passo para conquistar o título roraimense. E na final, do estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima, com a arbitragem do Anderson Daronco e com o VAR sendo utilizado pela primeira vez na história do futebol roraimense, e o VAR teve interferência sim, nas decisões do campo que decidiu o campeonato do estado. E o Gás venceu por 3-2, com gol no finalzinho da partida, fazendo que, do dia do seu aniversário, 11 de junho, o Grêmio Atlético Sampaio, ou Gás, fosse campeão roraimense pela primeira vez em sua história, e de quebra quebrando a maior hegemonia do estado brasileiro, do São Raimundo, que é a octacampeão roraimense. Parabéns ao Leão Dourado. Agora vamos para os estados brasileiros que começaram no início do ano, mas se arrastaram para terminar e terminaram na metade do ano por conta
da irregularidade de jogadores e por briga judicial. No Maranhense, o estadual começou lá no início de janeiro desse ano. O estadual transcorria normalmente, até aí tudo bem, e a final do estado até havia se disputado entre Sampaio Corrêa e Maranhão, o empate 3-3. Aí que veio o problema. O Motoclube denunciou o Tum-Tum, o time interior do Maranhão, porque o time interior acabou escalando o jogador irregular na primeira fase. O tribunal acatou o recurso do Motoclube e o Tum-Tum foi punido, e com isso a final do Maranhense foi anulada, e inclusive a semifinal entre o Tum-Tum e Maranhão também foi anulado. E o Maranhão teve que disputar mais uma vez a semifinal, dessa vez contra o Motoclube. O Maranhão avançou e fez a final contra o Sampaio Corrêa novamente. Se a equipe do Maranhão foi ou não prejudicado, ninguém sabe. A final foi final disputada e o Sampaio Corrêa levou melhor contra o Maranhão, vencendo 2 jogos. De 1-0, jogo de ida no Castelão, e o jogo da volta também no Castelão deu o título da Bolívia querida após um ano em que ano passado o Maranhão se tornou campeão maranhense. O estadual que se arrastou para terminar devido à briga judicial foi o Amapaense, que diferentemente dos anos anteriores até começou no início do ano. Tradicionalmente o Amapaense começava sempre na metade do ano, onde todos os estaduais do Brasil, ou quase todos, haviam terminado. O Amapaense começava por julho, agosto, por aí, julho ou agosto do inverno. Por esse ano o Amapaense começou cedo, em janeiro. O estadual também transcorreu normalmente, até aí tudo bem, e a final vai ser definida entre Trem e Oratório. Porém, o Santos e o Independente fizeram denúncias contra essas equipes finalistas por conta de escalação de jogadores regulares. E mais bizarro ainda e mais curioso é que Trem e Oratório também, na mesma moeda, também denunciaram seus adversários das semifinais, respectivamente o Santos e o Independente, e foi comprovado que esses 4 equipes escalaram de uma forma regular os jogadores durante o torneio. E as equipes foram punidas e o estadual foi paralisado. E entre idas e vindas fizeram acordo e a semifinal voltou a ser disputada entre Santos e Trem, com empate de 1-1, porém um novo recurso puniu essas 4 equipes. E após mais um acordo, a semifinal estadual foi mantida entre essas 4 equipes. As semifinais anteriores foram anuladas e foi disputada novamente outra semifinal. O empate de 1-1 entre Santos e Trem foi mantido o resultado, porém mais bizarro que o Santos desistiu do torneio antes do jogo da volta por alegar jogadores que não podiam jogar por seus contratos terminando. E outra semifinal, aí sim foi disputada em 2 jogos. O Oratório se classificou novamente subindependente após o empate 0-0, e o jogo da volta, a Orca é chamado o Oratório, vai ser por 3-2, fazendo o gol da vitória com 2 a menos. E na final, melhor para o Trem, que venceu os 2 jogos de 2-1, 1-0, levando o título amapaense, o tetracampeonato amapaense em sequência. O estadual, que sempre era o último a terminar, em todos os anos, esse ano mesmo sem querer, também se tornou o último estadual a terminar. Na Copa Nordeste, o Fortaleza se tornou tricampeão do Nordeste. O Fortaleza se notabilizou por ser uma equipe que se tornou referência para outras equipes brasileiras. O Fortaleza passou por 8 anos na Série C, por uma crise, e desde que a equipe saiu da Série C, a equipe se estruturou e vem crescendo cada vez mais no futebol brasileiro, e por 6 anos se manteve na elite brasileiro, agora vai para a 7ª temporada na Série A, chegou à final sul-americana. E apesar desses requisitos, o Fortaleza encontrou dificuldades na Copa Nordeste. A equipe foi mal, teve um aproveitamento de 33% na primeira fase e só se classificou porque seus adversários no seu grupo também tinham aproveitamentos piores do que o Leão do Pici. Porém, no mata-mata, a partir das 4 finais, a equipe do Leão do Pici cresceu. A equipe passou tranquilamente do Alto do Piauí. Na semifinal, a equipe atropelou o Sport na área de Pernambuco, venceu por 4-1. E na final, a equipe pegou o CRB. A equipe venceu por 2-0 no Castelão. No jogo da volta, o CRB até reverteu uma vantagem de 2-0, venceu por mesmo placar. E a partida foi para as penalidades. E nos pênaltis, o Fortaleza venceu por 5-4, faturando seu 3º título da Copa Nordeste em sua história desde 2019. Aliás, de 2019 para cá, em 6 temporadas, 5 times cearenses venceu a Copa Nordeste, incluindo Ceará e Fortaleza. Dessa vez o Leão levou melhor. Já na Copa Verde, o título ficou mais uma vez com o Paysandu, que faturou o tetracampeonato da Copa Verde. O Papão simplesmente atropelou os seus rivais
no torneio. E na semifinal a equipe teve dificuldades, natural, porque era o clássico Repá contra o Remo. E foi que ficou marcado em 4 jogos em sequência, como mencionei anteriormente no Paraense. Remo e Paysandu fizeram 4 jogos em sequências entre a final do Paraense e a semifinal da Copa Verde, em 11 dias. E o Papo levou melhor em ambos, e além de ser campeão paraense em cima do Remo, conseguiu levar a vaga para a final sobre o maior rival, e foi precisão contra o Vila Nova. E o Paysandu simplesmente atropelou o Vila Nova na final, com 6-0 no jogo de ida no Curuzu e um 4-0 no estádio Olímpico Ludovico, em Goiânia, que deu ao tetracampeonato da Copa Verde ao Paysandu. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre-se do que eu falei na introdução do vídeo. E uma forma que eu achei para falar sobre futebol para vocês, mostrar o conhecimento que eu tenho sobre futebol, é gravar o vídeo, independente da minha fala, da minha dificuldade. E espero que tenham gostado do vídeo. E em breve terei mais conteúdo sobre futebol e que vocês possam prestigiar e curtir meu canal. Até breve. Tamo junto.